Agora eu quero falar ter uma conversa com você muito séria sobre um assunto que eu disse que infelizmente a gente tem que tocar e a gente tem que falar. Nós vivemos num país com uma desigualdade social muito grande, né? Um abismo, na verdade, um abismo nos separa. E a gente vai conversar daqui a pouco com uma pessoa muito inteligente e profunda nesse assunto, mas dá uma olhada nesse VT. Desde que o mundo é mundo, uns têm mais e outros têm menos. E a parcela dos que têm menos é infinitamente maior. De acordo com o Instituto Trata Brasil, estima-se que 35 milhões de brasileiros não têm serviço de abastecimento de água e quase 100 milhões não têm acesso a esgoto. Durante a pandemia do coronavírus, locais com condições habitacionais e infraestrutura precárias sofrem com a falta de equipamentos urbanos e serviços básicos. E como o vírus ataca sem distinção, a imensa parte das pessoas infectadas são aquelas que não têm recursos para fugir de aglomerações e receber salário trabalhando em casa. Este quadro desalentador é agravado pela crise da saúde pública, da falta de planejamento, de recursos humanos e financeiros, de pesquisa científica, entre diversos fatores. Estamos em um mundo onde todos são iguais, mas vivemos submergidos em total desigualdade social. Será que o mundo está condenado a isto? Ricos cada vez mais ricos e pobres cada vez mais pobres? Começa agora o Papo Reto. O assunto é muito importante de ser falado, muito triste de ser lembrado, mas a gente precisa conversar. Eu tenho a honra e tenho a alegria de poder receber aqui na Rede Vida de televisão Rodrigo Ferreira França. Rodrigo é articulador cultural, ator, diretor, um dramaturgo, artista plástico, um baita de um currículo que eu estou impressionado. Filósofo, político e jurídico, atuando como pesquisador, consultor e professor de direitos humanos fundamentais, é ativista pelos direitos civis, sociais e políticos da população negra no Brasil, já expôs suas pinturas no Brasil, nos Estados Unidos, Portugal, ganhou o prêmio Shell de teatro em 2019, que beleza, na categoria Inovação pelo coletivo Segunda Black, onde é co-criador e curador, né? Também aqui, olha, o 18º prêmio de questão de crítica, começou em 92 sua carreira de ator no teatro e no cinema. Escreveu O Pequeno Príncipe Preto, Capiroto, Inimigo Oculto. Olha que de muita... seus os últimos trabalhos são Oboró, Masculinidades Negras, e Abá, Mulheres Negras, O Amor como Revolução e Enlaçador de Mundos, né? Olha que beleza. Rodrigo, muito obrigado por estar com a gente aqui. Eu fico muito honrado com a sua presença. Obrigado de você dispor do seu tempo, né? Você com tanta coisa para fazer, você nos dá a alegria de ter aqui conosco. Tá? Muito obrigado mesmo, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos, a todas, a todos. E é importante frisar, já que o senhor começa a falar sobre o meu currículo, e o tema é desigualdade, o quanto... Por eu ser uma segunda geração de classe média da minha família, eu tive a oportunidade de estudar. Eu nunca pensei em parar de estudar para ter o que comer, ou seja, ter que trabalhar. Então, eu concluí todo o meu ensino médio, chegando ao doutorado, e tive que trancar o doutorado, depois eu volto. Então, a gente está falando aí de uma pessoa que não tem um discurso da meritocracia, mas sim um discurso da oportunidade, porque nasci numa família onde eu tinha uma condição de estudar. E a desigualdade, ela se perpetua a partir daí. Um dos mecanismos de ascensão social é a educação. Rodrigo, eu vou aproveitar que eu estou falando com você, que é um cientista, e vou fazer uma pergunta já muito moderna, que eu digo para hoje mesmo, por causa daquilo que a gente está passando. Quero uma opinião de um cientista como você. A gente vê nos jornais, a gente lê em articulistas dizendo que essa pandemia escancarou a desigualdade. Você concorda com isso, que ela tenha escancarado e tenha deixado isso de forma muito clara para todo mundo? Eu não tenho a menor dúvida, porque a gente está discutindo a relação de saúde, vida, morte, doença. E se você não tem todo um aparato público para poder estar relacionado à saúde, também à educação, imagina quantas pessoas que estão fora da nossa bolha, quantos jovens e crianças que não têm acesso a uma internet estão sem estudar. Então, nos momentos mais extremos,
a gente consegue perceber o quanto existe aí de uma lacuna entre quem tem o básico e quem não tem nada. Não estou nem discutindo o ápice, né, o extremo. O percentual é menor, mas você tem muito mais gente que não tem nada que possa suprir a sua dignidade humana, comparando as pessoas que estão ali, que tem o médio, né, que tem pelo menos a possibilidade de colocar os seus filhos numa boa escola, ter um plano de saúde, etc. Então, a doença, ela nos coloca muito de frente à nossa realidade. Quando a gente pensa, por exemplo, que 70% de quem está morrendo de Covid está entre a população pobre e negra. Sim. Essa população que não tem acesso à rede particular de saúde. Rodrigo, você acha que essa questão da desigualdade social, ela está diretamente ligada com a questão da pobreza? Pobreza, e a gente tem algo a ser superado, a gente tem uma história de escravidão. Sim. Não pode nunca ter sobre isso. Imagina, são 132 anos de uma suposta abolição que, em contrapartida, foi assinada a partir de muita luta histórica, mas que não houve uma reparação. Simplesmente, no dia 14 de maio, pessoas que estavam escravizadas estavam na rua, em situação de rua. Quando a gente pensa que nas grandes metrópoles do Brasil, quem está em situação de rua é a população negra. Os últimos dados relacionados à questão econômica, 75% dos mais pobres são negros. A população negra não chega a 1% dos mais ricos desse país. Então, assim, há um dever de casa social que a gente deve fazer. Já existem instituições abertas e discutindo essas questões de empregabilidade. A gente já tem uma política muito forte relacionada à política afirmativa como cotas, foi um dos temas do programa, e cada vez mais a gente tem que estar discutindo sobre isso, embora o Supremo já tenha ratificado que é constitucional. O Estado ele não pode cruzar os braços na medida que verifica que tem uma parte da população numa questão de desigualdade, numa questão de justiça. Então, é constitucional as cotas, são constitucionais, mas a gente precisa ainda fazer muito mais. A gente precisa, primeiro, fazer o que a gente está fazendo. Deixar de colocar essas mazelas para debaixo do tapete e entender que isso é um problema nosso. Por que você acha... Eu fico às vezes pensando, Rodrigo, é uma coisa escandalosa, a desigualdade social, ela é gritante. A gente às vezes consegue ver imagens aéreas, às vezes numa cidade como São Paulo, você vê um bairro sendo dividido por um muro, de um lado é uma favela, de outro é um bairro de classe alta. Por que isso não está mais deixando a gente com mal-estar? Parece que a sociedade está se acostumando com isso, ou seja, as pessoas não ficam mais escandalizadas? A gente aprendeu a naturalizar a pobreza. Isso tudo é muito vendido, né? Na medida que a gente está numa mídia, muitas pessoas assistindo, então a gente está num processo pedagógico. Existe aí uma naturalização onde algumas pessoas merecem ou devem estar na pobreza e outras não. É triste quando você vê alguém em situação de rua e você ouve de outra pessoa que não está ali porque merece, está ali porque não correu atrás. Todo mundo quer um conforto, né? A rua não é morada de ninguém. Então, a gente aprendeu a naturalizar isso. Por isso que tanto do descaso nesse momento em relação à quarentena, a não uso da máscara, a mais de 100 mil mortes. A gente aprendeu a naturalizar essas problemáticas. E não, a gente precisa conversar, a gente precisa falar que está errado. Imagina, no mundo, 32 empresas, somente 32 empresas, aumentaram o seu lucro em 577 bilhões com a pandemia. Ao mesmo tempo que você tem ali, no mundo, 400 milhões de pessoas desempregadas. Esse cálculo está errado. É o que prova que a miséria, que a pobreza de lugares e pessoas, isso não é uma estrutura natural. Ninguém nasceu dessa maneira.
Isso é construído a partir de uma lógica humana de pessoas que querem tirar vantagens a partir de outras pessoas, a partir de grupos. Então, a gente precisa conversar de um processo ético do nosso país para determinar que, sim, não é normal roubar, não é normal não pagar aquilo que é devido, não é normal a pessoa não ter água para poder tomar banho, para poder beber água, para poder fazer as suas necessidades básicas. Isso não é natural, isso já que a gente está num programa religioso também, Deus quer o melhor para a gente. Isso é uma relação do homem. Deus, como Pai, ele deseja o melhor para todos nós. Então, onde nós, como seres humanos, estamos errando, onde a maior parcela da população do Brasil ou mundial não tem água para beber. Eu achei interessante muito essa análise que você fez da naturalização do caos, da morte. Isso é importante, isso é importante. Isso é uma coisa, porque isso faz parte da indiferença do ser humano com relação com o sofrimento do outro. Eu vou voltar a falar com você, eu só vou dar um recado aqui, mas vou voltar. Isso me marcou muito o que você falou, né? Rodrigo, eu estava falando sobre essa questão muito séria que você tocou e você falou da gente naturalizar as diferenças, a desigualdade, e parece que nós estamos entrando numa coisa de naturalizando morte, sofrimento. A pessoa que dorme na rua, a gente não sente mais nada, a pessoa que passa fome, a gente vê alguém revirando lata de lixo, nosso coração não se comove mais. Está precisando de uma mudança estrutural e você tocou uma mudança ética também das pessoas, né? A gente não pode banalizar. Por exemplo, a gente fica escandalizado nesse momento de quarentena quando vê a praia lotada num domingo de sol. Só que a gente esquece que a maioria daquelas pessoas, a maioria pegou um ônibus lotado de segunda a sexta. Quando a gente fala sobre desigualdade, se perpetua em todos os níveis, inclusive do transporte. Como é que eu posso falar para alguém não vá à praia por causa do Covid se esse ônibus está lotado? Então, a gente precisa, ao invés de estar nesse tribunal, de apontar o dedo e sinalizar que o outro está errado, procurar entender. Eu acredito que a palavra, o termo, o conceito do momento é empatia. O que faz a pessoa estar nessa condição? O que fez essa pessoa estar nessa condição? Naturalizar a problemática, naturalizar alguma mazela, vem simplesmente de um olhar de cima para baixo, de um olhar que vai acusar, que não vai ter uma relação crítica de apontar onde nós estamos errando. E é importantíssimo a gente colocar no coletivo, a gente colocar no plural, onde nós estamos errando como sociedade, onde nós estamos errando para que uma pessoa precise se alimentar por conta de detritos, por conta de lixo. Onde nós estamos errando, porque normalmente a gente só olha, o outro errou, deve ser álcool, deve ser alguma questão relacionada à drogadição, onde está errando como sociedade. Você, como pesquisador, você vê uma piora, uma melhora? Você acha que tende a aumentar esse abismo social? O que você vê como pesquisador, como cientista? Olha, a gente aumentou, são números bastante desanimadores, mas antes de ser cientista social, eu sou professor. Sim. E a gente é da utopia, a gente vale a pena acreditar. Não seria o Rodrigo chegando aqui na televisão e falando que não tem jeito, vai piorar. Eu acho que a gente tem que pensar agora, né? O que a gente pode fazer agora? Eu acredito muito na sociedade brasileira, eu acredito muito, eu gosto muito desse termo, eu acredito muito no varejo. O atacado está estranho, eu acredito em cada pessoa, o que cada pessoa pode fazer, pode contribuir para que esse espaço que a desigualdade oferece, possibilita, possa cada vez ser menor. Eu acredito na erradicação da pobreza, há possibilidade. Mas para isso a gente precisa ter consciência, a gente precisa exercer a nossa cidadania.
Não adianta, a gente está no momento de eleição e cada pessoa deve fazer o seu dever de casa e pensar na hora de apertar o botão, estou votando pensando na minha lógica, na minha individualidade ou para um bem maior, que é a coletividade. A gente teve um aumento da fome, uma coisa estrondosa, horrível, de 5 milhões de pessoas, né, nessa faixa de miséria, de pobreza. Isso deixa a gente um pouco desanimado, né? Mas eu gostei desse seu conceito de varejo. É uma coisa muito interessante, né? Eu acho que a gente precisa acreditar nas pessoas, na sociedade, ver, né? Essa coisa de esperar, porque a gente também ficar esperando que as autoridades, esperando que o governo mude, não vai mudar. Se não tiver uma atitude nossa, né, uma atitude transformadora. Você vê, aí eu vou fazer uma pergunta que seria uma pergunta que eu deveria fazer para Deus, mas eu faço para você. Você vê alguma fórmula, alguma coisa para transformar e acabar de repente com essa desigualdade, Rodrigo? Eu vejo que cada um de nós possa utilizar o nosso micropoder para mudar a estrutura social. Rodrigo, eu sou pobre, Rodrigo, eu não tenho condições, não sou eu que assino cheque, não sou eu que contrato. Em alguma relação, a gente pode fazer a nossa parte. Eu acredito muito, eu acredito muito numa relação, e esse momento mostrou muito sobre isso, né? Enquanto você teve o poder público aquém da relação dessas pessoas que estavam passando fome, mas você tinha ONGs, você tinha a própria igreja, você tinha pessoas ajudando, auxiliando, e esse é o caminho. A gente não pode acreditar nessa farsa de que tem que dar a vara, não tem que dar o peixe. Tem gente que está precisando do peixe nesse momento. A fome é urgente, a fome é agora, a fome dói na alma. Então, eu acredito muito, se a gente pode sanar a fome de alguém, de uma única pessoa, é dar dignidade, e isso instrumentaliza também para que essa pessoa comece a desenvolver possibilidades de ascensão social. O básico as pessoas estão deixando de ter, que é comida. Rodrigo Ferreira França, articulador cultural, ator, diretor, dramaturgo e artista plástico. Quero agradecer muito você. Gente, olha, muito obrigado. Está sendo muito boa esse nosso encontro aqui, as pessoas estão repercutindo. Eu queria que vocês seguissem o Rodrigo no Instagram, @Rodrigo Fran, ele chama Rodrigo França, mas no Instagram é Rodrigo Franca, né? Sem o cedilha, né? Sem o cedilha. @Rodrigo Franca. Siga lá para você ver um trabalho maravilhoso. Chame o Rodrigo para falar sobre isso, para mudar, transformar. É tão bom ter um professor, um cientista que olha e fala, olha assim, eu vou usar o meu saber para a gente poder melhorar o mundo, melhorar as pessoas. Então, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado mesmo. Eu fico feliz, lisonjeado com a sua presença aqui. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, é lindo a gente parar numa tarde e pensar sobre a gente. Muito obrigado pelo... Obrigado. Gente, olha, o que o Rodrigo falou, muito importante. Eu só queria lembrar você, eu tive um dado hoje muito bonito. Hoje pela manhã nós tivemos a reunião do clero aqui na Arquidiocese de São Paulo, e a gente estava falando sobre os dados e cada um colocando. Aqui na Arquidiocese de São Paulo, nós tivemos um trabalho com as pessoas em situação de rua, os moradores de rua, principalmente as pessoas em situação de miséria também. E foi passado para a gente um dado muito bonito. Eu falo dado daqui de São Paulo, da Arquidiocese de São Paulo, mas várias outras dioceses e várias outras igrejas vão dizer isso também. Mas só aqui nos trabalhos feitos pela Vicariato do Povo de Rua, Arsenal da Esperança, Missão Belém e a Tenda Franciscana, durante do período maior da pandemia, foram oferecidas 1.885.000 refeições. Marmita, olha aqui. As quentinhas, né? Que chama quentinhas, né? Quentinhas.
Naquele período maior que as pessoas passavam fome, você tinha ali a igreja junto ali, 1 milhão, contabilizado, 1.850.000 quentinhas dado para a pessoa. Foram 1.850.000 pessoas que não tiveram que morrer de fome, né? E eu sei que muita gente fez. Então, se de repente poucas atitudes como essa diante de uma situação tão enorme pode mudar a vida das pessoas, por que a gente não começa a pensar e fazer isso diferente e, quem sabe, acabar com essa desigualdade tão grande, onde a gente separa as pessoas, né, pelo dinheiro, pela cor, pelo que pensa, pela parte política. Política hoje, pelo amor de Deus, a gente não pode falar, a gente não pode nem brincar mais que a gente apanha, né? Nossa, mãe! Então, a gente está muito cheio de ódio, muito cheio de raiva das pessoas. Esse WhatsApp do diabo que vocês ficam usando o tempo inteiro para xingar os outros, para falar, meu Deus, para com isso. Ame mais, tenha mais carinho com as pessoas e mais afabilidade no coração.